E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A conversa sobre Neymar, mais que um incidente isolado, virou ponto de interrogação dentro do vestiário santista, e o Willian Arão não se furtou a colocar um ponto final no ruído. Em vez de alimentar especulações, o volante tratou de reduzir o episódio àquilo que, segundo ele, realmente importa, o clássico que se aproxima. A mensagem foi direta e sem rodeios: é preciso focalizar exclusivamente o adversário e não alimentar distrações públicas que possam corroer o foco coletivo. Arão deixou claro que cada atleta reage de modo distinto diante de uma substituição ou de uma cobrança. Isso, disse ele, faz parte do cotidiano de qualquer grupo profissional. Ainda assim, reafirmou sua posição: o que aconteceu deve ficar no passado. A escolha de minimizar o episódio não foi mera tentativa de apaziguamento, teve tom estratégico. Para o jogador, manter a coerência interna é condição necessária para que a equipe entre com cabeça limpa no duelo decisivo. Mas a declaração esconde uma leitura mais firme. Quando o capitão informal fala em deixar para trás, está também convocando responsabilidade. O recado para os companheiros é um só: união e concentração em vez de polêmica. Se o grupo ceder a vibrações externas, pagará o preço em campo. E num confronto tão carregado como o que se aproxima, o preço pode ser alto. Portanto, a ênfase não é mera cortina de fumaça, é um chamado à disciplina. No campo tático, a fala de Arão abre outra frente de interesse. Ele lembrou que, além da função habitual, já atuou pelo sistema defensivo em ocasiões relevantes, conquistou títulos exercendo papel diferente daquele de origem. Essa flexibilidade, que pode parecer detalhe, altera a equação do treinador. Um volante acostumado a recompor o miolo pode transformar a linha de trás em bloco mais compacto, ampliar a proteção ao golaço adversário e liberar laterais para avanços mais seguros. A sugestão implícita é esta: o time tem recursos internos para ajustar desenho sem depender exclusivamente de mudanças externas. Ao mesmo tempo, a declaração contém uma cobrança velada à comissão técnica. Se a comissão avaliar que a equipe lucra com a troca de funções, Arão promete entrega total. A afirmação funciona como garantia e como desafio: garante empenho, desafia a equipe técnica a pensar em soluções reais para enfrentar o rival. Em jogos decisivos, opções internas e comprometimento podem definir rumos. Quanto à Vila Belmiro, Arão não desperdiçou oportunidade para lembrar a importância do palco e da torcida. Reconheceu a dificuldade de atuar ali: a pressão é concreta, a rotina de cobrança, habitual, mas destacou a energia do público mesmo em momentos adversos. A menção serviu para reforçar um ponto central: o apoio das arquibancadas é combustível, mas não substitui preparo e execução tática. É uma equação: torcida empurra, time responde com postura. Ao traçar a estratégia para o clássico, o jogador enumerou prioridades: superioridade na disputa, coragem para assumir riscos controlados nas ações ofensivas, e solidez defensiva porque o rival não cederá espaço facilmente. Em outras palavras, a proposta é encarar o duelo com mentalidade de confronto, sem abdicar da organização. Isso exige intensidade dos primeiros minutos e disciplina coletiva para não transformar coragem em exposição desnecessária. Há ainda um aspecto humano que a entrevista tocou sem ostensivamente detalhar: gestão de egos. Em clubes de elite técnica, episódios de irritação surgem com frequência, mas a forma como são administrados, internamente, define o clima. A colocação de Arão, ao desviar o foco da polêmica para a preparação, é também um movimento de liderança para neutralizar ruído e preservar o ambiente de trabalho. Liderança prática: assumir postura, cortar especulações e apontar para tarefas concretas. Do ponto de vista narrativo, a fala do volante funciona como freio e ponte, freia a avalanche de comentários e, ao mesmo tempo, conecta o episódio à agenda esportiva imediata. Em vez de permitir que a história se torne um espetáculo paralelo, o clube tem agora a oportunidade de traduzir essa mensagem em rotina: treinos intensos, reuniões técnicas objetivas e posicionamentos claros sobre escalações e funções. Por fim, a mensagem que fica é dupla e urgente.
Por um lado, existe a necessidade de blindagem, o time precisa se proteger de ruídos internos e externos. Por outro, a obrigação esportiva, preservar foco e executar um plano que, na prática, pode demandar adaptações, inclusive com jogadores abrindo mão de sua posição de origem em prol do coletivo. A decisão sobre quem jogará e como será tomada nos treinos e no vestiário, cabe ao elenco mostrar que a palavra dita fora de campo está refletida em ação dentro dele. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais do Vasco nesta manhã rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados do dia no futebol brasileiro, mostrando o presidente do clube, Pedrinho, em um momento inusitado e carregado de emoção, despedindo-se de Vegetti, jogador que agora segue para o Santos, enquanto proferia palavras que chamaram atenção por sua sinceridade e tom inesperado, que ele seja feliz no Santos. A cena, que inicialmente parecia apenas mais uma passagem de bastão entre clubes, revelou camadas de significado que rapidamente mobilizaram torcedores, jornalistas e especialistas, transformando a despedida em um episódio com repercussões que vão muito além do simples ato de transferência de um atleta, trazendo à tona reflexões sobre rivalidades, estratégias de mercado e impactos emocionais nos elencos e nas torcidas. A forma como o vídeo foi editado, com cortes rápidos intercalando gestos de respeito, abraços apertados e expressões de gratidão de Vegetti, criou uma atmosfera que misturava surpresa, curiosidade e emoção, levando fãs a compartilhar e comentar cada detalhe, especulando sobre os bastidores da negociação e as intenções do presidente do Vasco ao desejar felicidade a um atleta que agora vestirá a camisa de um clube rival. A declaração de Pedrinho ganhou ainda mais força porque rompe com padrões habituais de rivalidade, mostrando uma postura de respeito e civilidade em um ambiente esportivo muitas vezes marcado por provocações e competitividade acirrada, o que gerou repercussão imediata nas redes sociais, em programas esportivos e em análises jornalísticas, provocando reflexões sobre a ética e o comportamento no futebol. Especialistas começaram a dissecar o impacto dessa postura, apontando que o gesto pode não apenas reforçar a imagem do Vasco como um clube maduro e respeitoso, mas também colocar pressão sobre outros dirigentes e atletas, estimulando atitudes semelhantes e criando um precedente positivo no tratamento de transferências e despedidas de jogadores entre clubes concorrentes. Além disso, a repercussão do vídeo reacendeu debates sobre o mercado de transferências no Brasil, a valorização de atletas e a forma como clubes se posicionam ao negociar jogadores com rivais diretos, destacando que, apesar da rivalidade natural, gestos de civilidade e respeito podem transformar narrativas e fortalecer a imagem institucional de todos os envolvidos. A declaração de Pedrinho, além de surpreender torcedores do Vasco, impactou diretamente a torcida do Santos, que passou a analisar a chegada de Vegetti não apenas sob o ponto de vista técnico, mas também como uma oportunidade de ver um atleta motivado, valorizado e reconhecido por sua carreira, elevando expectativas sobre seu desempenho e integração ao novo elenco. Paralelamente, a imprensa começou a especular sobre os bastidores da negociação, questionando se o tom cordial do presidente do Vasco poderia indicar negociações fluidas, boa relação entre clubes e respeito às condições do atleta, elementos que muitas vezes influenciam o sucesso da adaptação e performance do jogador no novo time, especialmente em um clube de tradição e visibilidade como o Santos. A reação de torcedores vascaínos foi mista, com muitos expressando orgulho pela postura madura do presidente, enquanto outros manifestaram surpresa ou até uma certa estranheza por ver um dirigente desejando felicidade a um atleta que agora representará um rival, mostrando a complexidade emocional que permeia decisões e gestos no futebol. Ao mesmo tempo, a mídia esportiva começou a destacar a dimensão simbólica da declaração, ressaltando que, mais do que palavras, trata-se de uma ação que reflete valores, ética profissional e visão estratégica sobre relacionamento entre clubes, jogadores e torcida. Elementos que reforçam a credibilidade de Pedrinho e consolidam sua imagem como líder capaz de unir interesses sem perder firmeza ou identidade do clube. O impacto do vídeo também se estendeu às redes sociais, onde torcedores santistas compartilharam a mensagem, elogiando o respeito e destacando a importância de receber um jogador valorizado e motivado, enquanto hashtags relacionadas começaram a ganhar força.
movimentando discussões, memes e análises sobre o gesto do presidente vascaíno e o futuro de Vegetino Santos. Especialistas em gestão esportiva analisaram que atitudes como essa podem ter efeito direto na performance do jogador, já que receber reconhecimento e respeito antes da transferência aumenta a motivação, confiança e engajamento do atleta, elementos essenciais para que ele contribua de maneira significativa para o novo clube e mantenha elevado padrão de profissionalismo. Além disso, o episódio reacendeu o debate sobre rivalidades históricas, mostrando que, mesmo entre clubes com histórias intensas de competição, é possível cultivar respeito, civilidade e reconhecimento, promovendo um ambiente mais saudável para atletas, torcedores e profissionais envolvidos, e inspirando outros dirigentes a adotarem posturas semelhantes em situações de transferência. A declaração também gerou repercussão entre comentaristas esportivos, que destacaram a importância de mensagens positivas em momentos de mudança, ressaltando que o futebol moderno exige não apenas competência tática e técnica, mas também habilidade de gestão emocional, comunicação estratégica e construção de imagem institucional, fatores que influenciam diretamente a percepção pública e o engajamento da torcida. Ao mesmo tempo, surgiram análises sobre o efeito motivacional da declaração sobre Vegetti, considerando que a valorização pelo clube de origem, mesmo em contexto de rivalidade, pode impulsionar sua adaptação, desempenho e comprometimento no novo time, fortalecendo laços de confiança e respeito entre atleta e instituição. Torcedores santistas, por sua vez, passaram a se engajar em discussões sobre como o novo reforço poderia impactar partidas, destacar-se no elenco e contribuir para metas do clube, gerando expectativas positivas sobre gols, assistências e momentos decisivos. Enquanto observadores externos analisavam a postura ética do Vasco como exemplo de gestão madura e estratégica. A repercussão mediática continuou a se expandir, com sites, canais de TV e redes sociais comentando a declaração, revisitando trajetórias de Vegetti, analisando partidas históricas e discutindo impactos da transferência, reforçando a ideia de que gestos de cordialidade e respeito transcendem palavras e têm efeitos tangíveis em reputação, imagem institucional e percepção pública. A reação internacional também começou a se manifestar, com veículos especializados em futebol brasileiro repercutindo a postura de Pedrinho e destacando o contraste com episódios controversos de transferências em outros clubes e ligas, evidenciando que atitudes de respeito e civilidade podem gerar atenção positiva global, valorizando todos os envolvidos. Além disso, especialistas em marketing esportivo destacaram que o vídeo representa uma oportunidade estratégica para ambos os clubes, mostrando que narrativas humanas, gestos sinceros e comunicação transparente podem aumentar engajamento, fidelidade de torcedores e retorno em ações de branding, patrocinadores e produtos licenciados. A despedida de Vegetti também provocou reflexões sobre a cultura de clubes brasileiros, valorização de atletas e criação de histórias positivas que fortalecem identidade institucional, inspirando outros profissionais a adotarem posturas que equilibram competitividade e respeito, contribuindo para fortalecimento de imagem e tradição. O episódio trouxe à tona debates sobre ética no futebol, mostrando que rivalidade não precisa ser sinônimo de hostilidade, e que gestos simples, como desejar felicidade a um jogador transferido, podem transformar narrativas e influenciar percepção de torcedores, mídia e mercado. Paralelamente, torcedores e especialistas começaram a discutir impactos práticos da chegada de Vegetti ao Santos, avaliando características técnicas, estilo de jogo e potencial de integração. Enquanto a declaração de Pedrinho reforçava a narrativa de profissionalismo e valorização do atleta, elementos que influenciam a expectativa sobre resultados em campo. O impacto psicológico sobre atletas do Santos também se tornou tema de análise, considerando que a chegada de um jogador valorizado pelo clube anterior aumenta a motivação, engajamento e coesão de grupo, criando ambiente propício para desempenho coletivo e construção de identidade vitoriosa. A repercussão digital, com memes, debates e compartilhamentos, transformou o episódio em tema central de discussões sobre gestão esportiva, comunicação institucional e relações humanas no futebol, evidenciando que declarações autênticas têm poder de viralização e impacto prolongado. Comentadores destacaram ainda que a postura de Pedrinho pode servir como modelo de liderança, mostrando que decisões baseadas em respeito, ética e valorização de profissionais geram efeitos positivos duradouros, fortalecendo imagem e influência do dirigente.
A análise histórica também se fez presente, lembrando casos de transferências polêmicas, rivalidades marcantes e gestos de civilidade anteriores, permitindo comparação e entendimento da importância simbólica do ato, consolidando narrativa de maturidade e profissionalismo. Observadores ressaltaram a dimensão emocional do vídeo, destacando como torcedores se identificam com gestos de reconhecimento, valorização e respeito, criando vínculo afetivo e engajamento emocional com o clube, jogador e presidente. Paralelamente, surgiram reflexões sobre como clubes podem utilizar gestos semelhantes em estratégias de comunicação, marketing e gestão de imagem, transformando simples despedidas em eventos de repercussão positiva e fortalecendo relações internas e externas. A repercussão ainda incluiu debates sobre rivalidade saudável, demonstrando que clubes podem manter competitividade em campo sem abrir mão de civilidade e respeito mútuo, criando um ambiente mais positivo para atletas, dirigentes e torcedores. A declaração de Pedrinho se consolidou, portanto, como gesto simbólico com múltiplos impactos, reforça valores éticos, inspira atletas, engaja torcedores, fortalece imagem institucional e cria narrativa positiva em meio a um ambiente naturalmente competitivo. Torcedores, jornalistas e especialistas passaram a acompanhar cada movimento de Vegetino Santos, associando desempenho e integração à postura respeitosa do Vasco, transformando uma simples despedida em narrativa contínua de interesse público e repercussão esportiva. O episódio também evidencia como gestos de líderes influenciam comportamento coletivo, inspiram cultura organizacional positiva e fortalecem laços institucionais, mostrando que ética e cordialidade podem coexistir com competitividade, profissionalismo e ambição esportiva. A repercussão midiática se prolonga, com comentários em programas, entrevistas, artigos e redes sociais, mantendo o episódio no centro de discussões e reforçando a importância da comunicação estratégica aliada a gestos humanos e autênticos. Analistas de performance e psicologia do esporte destacam que a valorização prévia de um atleta em transferência aumenta a confiança, motivação e engajamento, fatores que tendem a refletir diretamente em resultados individuais e coletivos no novo clube. Paralelamente, torcedores revisitam jogos e trajetórias de Vegetti, reforçando expectativas sobre seu impacto em campo, enquanto a declaração de Pedrinho cria narrativa emocional que conecta passado, presente e futuro do atleta e do clube. Em última análise, a despedida de Vegetti se transforma em episódio emblemático, unindo emoção, estratégia, ética e comunicação, criando impacto duradouro na percepção de torcedores, mídia, mercado esportivo e no próprio desempenho do atleta, consolidando o gesto do presidente do Vasco como exemplo de liderança, respeito e profissionalismo no futebol brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.